Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos ficar por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. E olha, a gente abre esta edição falando sobre o câncer de mama. Afinal, nós estamos no mês do Outubro Rosa. Apesar de ser mais comum em mulheres no mundo, estimativas oficiais mostram que bons sistemas de saúde e o diagnóstico precoce podem reduzir a incidência. Países mais pobres são os que registram maior número de casos da doença. As estatísticas revelam que pessoas que vivem em países com o índice de desenvolvimento humano elevado têm menos probabilidade de desenvolver a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 12 mulheres são diagnosticadas com câncer de mama em países desenvolvidos e 1 em cada 71 morrem da doença. Porém, o cenário muda bastante em regimes com o índice mais baixo. 1 em cada 27 mulheres são diagnosticadas com câncer de mama e 1 em cada 48 podem morrer da doença. Outro fato que demonstra a incidência mundial é que esse foi o tipo de tumor mais comum entre mulheres em 157 dos 185 países considerados em 2022. A Organização Mundial da Saúde tem por objetivo reduzir a mortalidade mundial por câncer de mama em 2,5% ao ano, o que evitaria 2,5 milhões de mortes em todo o mundo entre 2020 e 2040. Para atingir a meta, alguns pilares são indispensáveis, como a promoção da saúde para a detecção precoce, diagnóstico oportuno e tratamento abrangente do câncer de mama. E no ranking mundial de população encarcerada, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, com 1.700.000 presos, e da China, que tem 1.690.000. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais revela que 63% dos presos no Brasil são pretos ou pardos. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a população carcerária em celas físicas no Brasil é de 663 mil pessoas, a grande maioria composta por homens, segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, órgão do Ministério da Justiça. Os homens são mais de 634 mil, cerca de 96% dos presos. As mulheres são 4%, segundo o levantamento, são mais de 28 mil detentas. Segundo dados do levantamento, 30% desses presos sequer foram julgados, o que corresponde a 183 mil pessoas que aguardam julgamento. Pela legislação brasileira, as prisões preventivas deveriam acontecer apenas em último caso e deveriam ser avaliadas no máximo a cada 3 meses para evitar que pessoas inocentes fiquem presas desnecessariamente. Mas na prática, isso não acontece. O estudo aponta também que aproximadamente 48% da população carcereira é composta por pardos e mais de 15% preto-amarelos, menos de 1% e indígenas 0,1%. No levantamento, foi apontado que o sistema não tem informações da raça de 44 mil desses presos. Os pesquisadores disseram que, somados pretos e pardos, eles representam 63% da população carcerária do Brasil. Os pretos e pardos representam 55% da população brasileira. Segundo os desenvolvedores do estudo, essa discrepância expõe o racismo estrutural do país, ou seja, uma discriminação histórica que dificultaria a ascensão social de negros. Eles acrescentam ainda que existe uma seletividade penal na justiça brasileira que faz com que crimes cometidos por pessoas brancas sejam menos punidos. Segundo um dos pesquisadores, essa seletividade na criminalização, ou seja, essa escolha do que o Estado decide, punir com mais rigor e onde o Estado decide aplicar a lei, se refletem também em outro dado: o fato de que a grande maioria dos presos tem baixa escolaridade.
E agora a gente fala de dengue porque os casos da doença cresceram 400% no país em relação ao ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, o número de óbitos também aumentou, mais de 70% no primeiro semestre deste ano. De acordo com o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, só neste ano o Brasil registrou mais de 6 milhões de casos de dengue. Já o número de mortes chegou a 5.536. Os dados são referentes ao período de janeiro a 7 de outubro. Ainda 1.591 óbitos estão sob investigação. No mesmo período do ano passado, o país confirmou 1.300.000 casos da enfermidade. A comparação com 2024 mostra um aumento significativo. Em 2023, foram 1.179 óbitos. 2024 ainda não terminou e a marca já foi superada. A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, fraqueza, perda de peso, náuseas e vômitos. As mulheres respondem por 55% dos diagnósticos e os homens 45%. Os jovens entre 20 e 29 anos fazem parte do grupo de pessoas mais afetadas pela doença. Até o momento, o Sudeste é a região com maior número de ocorrências. Foram 3.800.000 casos. A OMS considera as taxas acima de 300 casos por 100 mil habitantes como epidemia. Apesar de alguns estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais já terem decretado o fim da epidemia da doença, a situação ainda preocupa as autoridades sanitárias em grande parte do país. A expectativa é de que os números apresentem uma queda até dezembro, quando a volta do crescimento é esperada. O pico da doença deverá ocorrer de março a abril do ano que vem. Além das medidas já conhecidas, como o uso de repelentes e evitar águas paradas, os especialistas ressaltam a importância de implementar a vacinação em larga escala. E ainda falando de saúde, a ciência já provou que um dos vícios mais difíceis de abandonar é o do cigarro. Mas mesmo para fumantes de longa data, além da saúde melhorar, a expectativa de vida também aumenta. O uso do cigarro é muito comum, apesar dos diversos alertas dos seus malefícios, estampados até mesmo em suas embalagens. Seu consumo frequente, na maioria dos casos, desenvolve doenças como tuberculose, úlcera e principalmente o câncer. A dependência é gerada pela nicotina e os consumidores de idade mais avançada muitas vezes não dão tanta importância para as consequências, uma vez que fumaram a vida toda. Porém, um estudo realizado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, revela que os danos do cigarro são revertidos mesmo nesses casos. A dificuldade é grande, mas abrir mão do cigarro é benéfico em qualquer momento da vida. Após 20 minutos, a pressão normaliza. Após 24 horas, os pulmões funcionam melhor. Após 3 semanas, a respiração melhora. Após 1 ano, o risco de infarto reduz. Os resultados da pesquisa mostram que mesmo aqueles que deixaram de fumar após os 65 anos tiveram uma grande melhora na saúde, acrescentando quase 8 anos de vida. O intuito da pesquisa é incentivar principalmente as pessoas de maior idade a suspender o consumo, priorizando a saúde e recuperando os danos de vida roubados pelo cigarro. Saúde em primeiro lugar, né? E esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.